Ok, fellows, essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Muito bem, hoje um Alex, um amplificador valvulado da década de 60, indústria nacional. Bom, já vamos avisando que o vídeo será longo, ok? Quero passar aqui para vocês algumas novidades do passado para que vocês possam apreciar um pouco mais de como é que era a nossa indústria nacional, qual que era o espírito do tempo que ali existia e quais eram as soluções técnicas que os projetistas e engenheiros adotavam para atender às demandas de mercado. Estou com o equipamento desmontado aqui e vou demonstrar, ir montando com vocês, fazer essa montagem final para a entrega do equipamento junto com vocês. Vocês já devem ter notado que aqui tem uma diferença em relação aos amplificadores tradicionais que a gente conhece, um pouco mais modernos, que são duas partes. Você tem dois blocos, vamos dizer assim, duas regiões fisicamente separadas no equipamento. Você tem o estágio da fonte, nesse lado de cá, o estágio da fonte, retificação, filtragem, inversor e saída. E no de cá você tem o pré-amplificador. Isso é montado no gabinete em duas partes. O gabinete aqui, ó, ele possui duas partes. Na parte de baixo dele aqui, ó, de trás dele, na parte de baixo vai montado o bloco, esse bloco de cá, que corresponde à fonte, retificação, inversor e saída. E na parte de cima é montado o pré. Portanto, é separado a região do pré-amplificador com a região do amplificador, ok? E é isso que eu quero demonstrar para vocês. Algumas características bem interessantes do tempo. Primeira característica, é um equipamento de 1967, tá? Como eu comentei, da indústria nacional. Possivelmente, quem construiu o equipamento ou assinou como sendo proprietário do equipamento ou fez o controle de qualidade foi alguém chamado Luiza. Acho que dá para anotar aqui. Deixa eu ver se pelo celular dá para anotar. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês. Olha lá. Luiza. Me parece que está escrito Luiza. 1/12/67. Bom, não sei se Luiza era a proprietária do equipamento. Não sei se Luiza construiu o equipamento. Realmente, onde estará a Luiza? Não está no Canadá. Ou não estava no Canadá nessa época. Certamente estava no Brasil. O painel é incrível. Lindo. O design utilizado, a estrutura, a simplicidade, o detalhe dos knobs é um show à parte. Knobs de metal com essas pequenas estrelas, características desse fabricante aqui. É bem legal, é bem bonitinho. Duas entradas, um pedal para controlar o que ele chama de vibrato, a intensidade do vibrato, na verdade é um trêmulo, né, rapaziada? Ele vai oscilar apenas o volume, não a frequência. Tom, basicamente o que é o controle de tom? É o mesmo controle que a gente tem na guitarra. Ele atenua agudos. E volume. Basicamente é isso. A construção é toda feita nas técnicas tradicionais da época, né? Ponto a ponto. Eu restaurei ele, mantendo alguma originalidade. E essa originalidade nós vamos conversar porque tem algumas questões aqui, características, como eu falei, do tempo desse equipamento. Primeira característica é natural dele, diferente do mundo que a gente está hoje. Ele não tinha nas características circuitais nenhuma previsão à quantidade de ruídos eletromagnéticos que hoje a gente tem no nosso ambiente.
Hoje nós estamos cercados de fontes chaveadas, torres de celular, equipamentos Bluetooth, Wi-Fi, a própria comunicação utilizando os radiotransmissores dentro de cada celular. Cada celular nosso tem um pequeno radiotransmissor. Então a quantidade de interferências hoje que a gente tem no espectro eletromagnético é totalmente diferente da época que isso aqui foi projetado. Então ele não é mais contemporâneo nosso. Se você pegar um equipamento desse, out of box, pronto, nunca mexido, ligar na tomada, é muito ruim. Ele é ruim. Perto das características circuitais que a gente tem hoje. Todos irão reclamar. Então teve que fazer algumas adaptações aí para poder trazer um equipamento com essas características, manter as características de sonoridade dele, porém com alguns cuidados com o mundo que hoje a gente vive. O circuito dele é bem simples, não tem nem o que se discutir, qualquer pessoa que mexe com eletrônica aí vai conseguir levantar. Eu não levantei, fiz só umas pequenas anotações, mas não levantei diagrama e tudo mais, porque é bastante simples de se trabalhar com esse tipo de equipamento. Porém, ele tem algumas pegadinhas. Tá? Bom, primeira característica é o uso das válvulas. Quais válvulas ele usa? Ele usa uma válvula bastante incomum para áudio no pré-amplificador, que é essa válvula aqui. Ó. Ela é uma 6BF. 6BF? Deixa eu só conferir aqui, só um minutinho. 6BF6. Aqui, ó, 6BF6. Só checando novamente. Tá bem, a inscrição dela não está muito adequada. Mas está lá. Assertivamente é uma 6BF6. Muito bem, que válvula é essa? 6BF6. Isso aqui é a típica solução técnica, que é o que a gente chama, é o que tem para hoje. É uma válvula ideal para áudio? Não. Totalmente diferente o propósito que ela foi construída para ser utilizada como um circuito de pré-amplificação. Na parte de cá. Tem nada a ver. Essa válvula 6BF6, fiz uma pesquisa na internet e achei esse diagrama aqui dela de funcionamento. Ela é um triodo, só que ela tem 2 diodos pendurados nela também, direto no catodo. Em 2 placas dos diodos dela. Essa válvula era usada como circuitos de detecção e demodulação em receptores de rádio. Portanto, é uma válvula de RF. Não é uma válvula de áudio. Ué, por que usaram uma válvula de RF? Porque é o que tinha. Era um equipamento cuja proposta da época era ser barato. E é isso. E é o que tinha aqui no Brasil e era mais fácil encontrar centenas e centenas de equipamentos, televisores, rádios e tudo mais que tinha essa válvula barata. Portanto, era um equipamento cuja proposta era atender a um público que estava começando a tocar ou alguma coisa nesse sentido. Não existia nenhum cuidado técnico aí. Nativo, esse equipamento vem com um erro incrível. Não sei se foi a Luísa que fez. Deixar esses 2 diodos literalmente flutuando. No jack, no soquete da válvula, o pino 5 e 6, que corresponde aos 2 anodos dos diodos onde vai dentro de um circuito detector ou então num circuito demodulador de radiofrequência, isso aqui tem que estar ligado em algum lugar. Caso contrário, qualquer interferência do ambiente, ele vai modular o catodo e gerar um ruído insuportável. Por isso que esses equipamentos naturais que a gente pega por aí e vê o pessoal vendendo, são equipamentos que, se eles estão originais, é horrível o ruído. Então, o primeiro procedimento que foi feito para trazer, digamos, para o mundo atual esse equipamento, foi literalmente aterrar os 2 pinos, 4 e 5 da válvula. Talvez não dê para enxergar aí, mas acreditem,
eu aterrei o pino 4 e 5 das válvulas, para que aqueles dois diodos não ficassem flutuando em alta impedância e modulando o cátodo, que por sua vez trazendo um ruído insuportável na válvula. Então esse é o primeiro erro desse projeto, natural, tá? Esse é erro mesmo, eu acho que mesmo na época poderiam ter pelo menos aterrado isso aí, mas optaram em não sei porquê, talvez velocidade, por ser um equipamento realmente barato, e então ruim, bem ruim isso, bem ruim mesmo. Outra característica que ele tem, uma característica circuital muito própria. Originalmente, ele tem na placa um resistor de 300K. Basicamente, o circuito de entrada é isso aqui. É o cátodo diretamente aterrado e um resistor de 300K. Ponto. Que sai o capacitor de acoplamento para o próximo estágio e acabou. Tem aqui pendurado um resistor de 470K. Aqui um resistor de 330, não é 300, 330K. E aqui entra com um resistor de 47K. Bastante inconvencional, bastante não convencional esses valores. Exatamente para tentar buscar o máximo do máximo possível de ganho desse triodo dentro dessa válvula que não é feita para áudio. Tem vantagens? Tem. O drive dele é interessante quando está saturado. Mas a desvantagem é que ele tende a ser ruidoso na natureza dele. Não muito do jeito que está, porque esse não é o pior problema dele. Nem a questão de deixar o pino 4, 5 e 6 flutuando. Isso também não é um problema. Isso aí deu para acertar, deu para dar uma melhorada nisso aqui. Bom, antes de falar do efetivamente onde está o problema dele, estava, né? Vamos falar sobre a próxima válvula, que é essa aqui, ó. Essa outra válvula é muito curiosa também. É uma válvula também, é um pentodo de RF, EF94. Essa válvula aqui é utilizada exatamente no circuito do trêmulo. Ele tem um oscilador, basicamente é um oscilador, que modifica a tensão negativa do bias da saída das válvulas do estágio de áudio. É isso que ele faz. Basicamente, ele modifica o ponto de funcionamento das válvulas de saída do equipamento, utilizando um pentodo também de RF. Pô, por que usam um pentodo de radiofrequência? Novamente, a resposta é porque é o que tinha na época. Mais barato, mais disponível e atendendo uma função que era simplesmente oscilar os bias na saída do equipamento. O pré é basicamente isso. Duas entradas, volume, o sinal entra direto do instrumento por aqui, passa pelaquela válvula, saindo daquela válvula vai para o controle de volume e tonalidade, que é um atenuador. Só. Já vai direto para o outro módulo, que no outro módulo tem um driver, uma inversora e a saída. Esse eu já mostro para vocês. Ok? Os detalhes construtivos são esses. Potenciômetros da época, eu tive que abrir todos e limpar todos. São constanta. Chaves limpas. Pontos de soldas refeito. Revisado esse bus, onde onde traz e leva informações do módulo do pré para o estágio de potência. Respectivamente aqui, ó, da esquerda para a direita. Esse ponto de cá vem a tensão negativa. A tensão negativa vai para o circuito oscilador do trêmulo, que é esse de cá. Que ele chama de trêmulo, tecnicamente, ele chama de vibrato, tecnicamente é um trêmulo, né? Ele oscila a amplitude do volume. Muito bem. Nesse ponto de cá, esse que está torcido, esses dois, ele vai direto para a chave que está embutida aqui, ó, já ligada, né, embutida, que ela está sobreposta ao controle do potenciômetro de intensidade do trêmulo. Então, a chave de liga e desliga é aqui, direto. Não tem stand-by, não tem nada disso, direto. Então, ele
pega esses dois terminais da chave e joga para esses dois terminais de cá. Logo depois vem os terminais de filamento. Esses dois aqui correspondem à tensão de filamento. Esse aqui, o negativo, o ground, esse ponto de cá é o ground. Esse é o HT. E aqui ele estava arranjado de uma forma muito estranha, muito esquisito mesmo. Saía direto os fios descobertos, pedaços de fio. Literalmente saía do controle de volume, ia direto para esse terminal aqui, e aí saía um cabo blindado nesse chicote aqui. Troquei, tá? Coloquei direto um cabo coaxial, um cabo blindado aqui, para sair com a informação direto do pré para essa tomada. Parece uma válvula, o soquete de uma válvula, e é o soquete de uma válvula. Quase as mesmas características de uma válvula octal. Olha aqui, ó. Com o soquete octal que tem ali no outro módulo, você encaixa no outro. Então essa tomada traz as informações do pré, o áudio do pré, envia para o pré as tensões de polarização das válvulas e também tensão de filamento e chave liga e desliga. Tudo isso passando aqui. Bom, basicamente esse é o pré. Vamos falar um pouco do estágio de saída. O estágio de saída, mesmo esquema, usa um transformador compatível, transformador de força compatível com a necessidade de corrente dos filamentos dessas válvulas e fornece a tensão de aproximadamente 300 volts DC, onde é enviado para uma válvula retificadora. Tem dois capacitores aqui que eu medi, esses capacitores estão perfeitos, tá? Dica, é muito raro essa marca dar defeito. Passa os anos, essa marca não dá defeito. Quando dá defeito, essa borrachinha aqui, ó, pode estar ressecada, aqui em cima deles. Essa borrachinha que eles têm uma borrachinha. Se ela estiver muito dilatada ou ressecada, pode condenar o capacitor. Caso contrário, é muito raro desses caras dar defeito, tá? Essa marca aqui, a marca Tesla. Feito na Tchecoslováquia, lá na década de 60. São muito bons, passaram os anos. Então eram importados, obviamente não era da indústria nacional. Na época tinha os Lorenzetti. Raramente um Lorenzetti sobreviveu, tá? Mas quase todos os Teslas que eu pego, quase todos, estão bons. Marca muito boa, por sinal. Ele também tem aqui, antes de falar do circuito interno, ele tem aquela história de você chavear para a rede local. Nota, não tem 127, que é a rede local atual. Ele salta de 90 a 115 e 180. Isso é um dos grandes problemas de equipamento antigo. Você tem que muitas vezes refazer o transformador ou pendurar isso aqui num estabilizador de tensão ou um variac. Então isso pode ser um problema, porque ele vai estar sempre trabalhando diferente do que foi projetado com a tensão da rede local das casas. Eu sei que tem partes do Brasil que chega a 130, 90, tudo bem. Tudo bem. No Brasil, o padrão é 127 volts. Esse é o padrão no Brasil, na maioria dos locais. Agora, tem local que é mais, tem local que é menos. Mesmo assim, ele tem esse seletor, onde vai para os fios dos transformadores, né? Onde você pode combinar ali, ó, passando por várias tensões. O transformador está perfeito, viu? Incrível também, muito bom. Ultra Sinus é o nome dele, indústria brasileira. Transformadores Ultra Sinus. E isso aqui vai ligado, né, de forma que você faça o jumper e deixa na janelinha ali, ó, a tensão aparecendo ali, ó, de 115 volts, que é o mais perto da rede atual que a gente tem aqui. Dando uma passeada então, você está vendo aqui, ó, o transformador dele. E ele tem uma característica muito interessante, o pessoal que gosta de eletrônica já deve ter percebido. O center tap do transformador passa por um resistor. Originalmente o resistor era de 200 ohms. Eu fiz uma combinação aqui com resistores de 1K2
encontrei aproximadamente 500 ohms. Tá? Por que eu fiz isso? Exatamente por consequência da rede local. A rede local é um pouco mais alta. Então estava castigando demais as válvulas de saída. Já eu explico para vocês o que isso faz. Nota, o ground de todo o sistema passa pelos resistores. O que vai não é normalmente a gente pega o center tap, liga no ground, no chassis e pronto. Está aí a nossa referência de ground, de terra, de negativo. Nesse equipamento é diferente. Ele tem essa suspensão do ground. Em alguns circuitos eu já vi coisas parecidas, tecnicamente é chamado de lifted ground, ou suspender o ground, a referência de ground. Aqui é mais ou menos isso. O que ele faz é jogar o ground diferente do center tap para poder pegar uma derivação aqui e enviar, através da retificadora, já mostro para vocês, na produção da tensão negativa, porque ele usa o sistema de bias fixo. Fixo através de uma tensão fixa e não pela suspensão do cátodo nas saídas. Então ele tem uma diferença aí, que talvez os mais desavisados podem cortar, fazer um jumper e esculachar todo o resto do circuito. Aí isso aqui vai ferver que nem um inferno, porque aí com uma tensão praticamente em zero relativa ao ground, nos grids da saída desse equipamento, praticamente as válvulas vão cozinhar na saída. Foi feita aqui em algum momento, já chegou assim para mim, a troca dos filamentos, possivelmente na tentativa de diminuir ramming, etc., mas não era nada dos filamentos. O filamento está perfeito. Tinha um ram balance aqui, aqueles dois resistores, não há necessidade de ter ram balance, porque nessa tradição e nessa característica, a forma de se diminuir ruídos provenientes da tensão AC dos filamentos é através de usar um dos pontos aterrado ao ground. Então você elenca ou esquerda ou direita, qualquer um dos dois aqui, aterra no ground e referencia todo o negativo dos filamentos em um deles ao ground. No caso, esse ponto aqui foi feito aqui no próprio soquete. O soquete que vai passando o chicote lá para o painel frontal. Bom, retifica então numa válvula. A válvula de retificação é a EZ80. A EZ80 ela fornece aproximadamente 80, 90 mA. É uma válvula relativamente fraca na capacidade de fornecer corrente. A EZ81 ela chega a 160, seria um pouco melhor, mas é super cara e para um equipamento desse não vale a pena porque ele não demanda mais do que 90 mA para todo o circuito. Se demandar, quer dizer que tem algo bastante errado aí, tá bom? Bom, sai do transformador então, vai para a válvula retificadora, tem um capacitor, que esse capacitor aqui, ele é ligado na carcaça, porém de forma isolada. Tá vendo um anel aqui de plástico? Normalmente o capacitor de caneca ele é ligado diretamente no chassis, né? Para estabelecer o potencial de referência ao ground a todo o conjunto. Esse não. Esse aqui ele é isolado. Por que ele é isolado? Porque ele é ligado ao contrário, vamos dizer assim. Ele fornece, na verdade, ele retifica uma parte, por uma derivação dele, ele retifica as características do circuito de bias. A tensão negativa, né, na verdade, desse capacitor, do circuito de bias, vem por esse capacitor. Eu já mostro o diagrama para vocês. Ele é isolado do chassis. Entre ele e o chassis está aquele conjunto de resistores ali. Essa diferença na maneira que faz o TEP para pegar a tensão aqui, vindo desse fio amarelo, relativa ao chassis, produz uma tensão negativa. Produzindo uma tensão negativa em relação ao chassis, como os cátodos da saída estão ligados. Os cátodos da saída estão ligados diretamente ao chassis. Ou seja, para eu poder suspender, teria que botar um resistor e até poderia dar um bypass naquele conjunto de resistores ali que faz essa suspensão e modificar. Mas não, eu mantive o circuito original.
Os catodos da saída são ligados ao chassi, e aí é necessário nas grades ter uma tensão negativa. Essa tensão negativa vem exatamente desse capacitor aqui. Já já mostro para vocês. Muito bem, depois vai para um capacitor comum de retificação. Passa para é um capacitor duplo, tá? Com são dois capacitores dentro da mesma caneca, de 16 microfarads. Passa por um resistor de 10K e esse resistor de 10K alimenta o circuito driver, o circuito inversor e ao mesmo tempo fornece a tensão para o pré. O circuito driver e inversor usa uma 12AX7. Atenção, essa 12AX7 veio no equipamento, eu não tenho certeza se é original. Acho que não, porque veio uma Sovitec. E Sovitec não tinha sido nem sonhado em ser criada a fábrica no ano de 67, no equipamento construído possivelmente pela Luiza. Então não era Sovitec que usava. Eu vou dar um chute, Miniwatt. Normalmente eram as Miniwatt que embarcavam esses equipamentos. Ou Tesla ou Miniwatt. No ano era quase sempre ou RCA. RCA, Tesla, Miniwatt, era mais ou menos isso que vinha nesse ano nos equipamentos nacionais da indústria nacional. Capacitores aqui Siemens, do tipo vulgarmente conhecido como chocolatinhos. Raramente dá defeito, gente. Raramente. Se der em um, troca todos, porque pode ser fadiga no lote. Bom, depende, se forem valores iguais, né? Agora, se forem valores diferentes, vale a pena testar um por um. Testei todos, estão todos perfeitos. Os velhos clássicos resistores verdinhos, barulhentos e chiadeira, normal, vou manter, por uma questão de histórico do equipamento. Não vale a pena trocar isso aqui por colocar resistores ou de massa carbônica ou de metal filmes. Bobagem, né? O nível de ruído dele não é um equipamento que tem uma relação sinal-ruído alta ao ponto de você abrir isso dentro de um estúdio, né, direto em linha, que seria um contrassenso absurdo. Vou gravar em estúdio, microfone e depois dá um jeito aí para tentar tirar o pequeno hiss e o hum produzido, normalmente o hiss, produzido por esses resistores, tá? Que é aquele ruído bem agudinho. Mas isso aí faz parte. Tocar guitarra tem ruído. Isso é a natureza do nosso instrumento, né? Beleza? Até aí? Então tá. Possivelmente usavam uma 12AX7, mas não Sovitec, que é a que veio embarcado com esse equipamento. Na saída, aqui ó, na saída, usa duas válvulas. Ó, deixa eu só mostrar a Sovitec que veio. É essa aqui, tá? Acho que dá para ver aí, né? No caso é uma Sovitec, made in Rússia, 12AX7WA. É o que está nele. Opa, perdão. É o que está aqui, ó. Sovitec que veio nele. Ok? Tirar o zoom aqui, que senão eu fico mostrando vocês fora do frame. A saída, as válvulas de saída. Duas válvulas pequenininhas também, de 7 pinos, tá? Não é uma Noval. Essa aqui é Noval, 9 pinos, né? Noval. Essa aqui é as Mini. São dois pentodos. Eles são bem manjados, tá? Tá meio overrated de um tempo pra cá. O pessoal que tem essas sucatas, porque isso aqui já não é fabricado há anos, né? Então é sucata, basicamente. O pessoal tá enfiando a faca, né? Isso aqui não vale a pena, não. São válvulas fracas, são válvulas que não são incríveis, né? O legal desse equipamento específico é que estão as válvulas originais, duas RCA aqui da época, né? Olha lá. Estão perfeitas, por sinal. Estavam sendo castigadas demais com as tensões originais. Elas estavam chegando a avermelhar a placa. Então, possivelmente daqui um tempo, essas válvulas vão extinguir. Porque durante os testes, durante o uso, estava com tensões erradas e essas válvulas estavam com um castigo incrível, ao ponto de avermelhar placas, e são duas, vulgarmente, né, conhecidas como 6AQ5. Válvulas ok. Não são válvulas incríveis, não são válvulas sofisticadas, são válvulas ok. Válvulas baratas na época, embarcavam qualquer rádio que qualquer pessoa tinha em casa. Qualquer vitrola, qualquer toca-discos, usavam esse par de válvulas. Ok, são válvulas ok.
Você tem válvulas modernas hoje, L84, que faz um trabalho muito superior a essas válvulas aqui, com melhor capacidade de corrente, de trabalhar com corrente, maior potência de dissipação nas placas, mais robusta a construção mecânica. Então, apesar de serem válvulas antigas, era uma época de um país que se usava essas válvulas. Novamente, qual era o critério? É o que tem para hoje. Em 1967, tinha isso à disposição no mercado. O cara pegava, botava no equipamento desse, fazia uma caixa legal, vendia, o cara tocava guitarra e era isso aí, vida que segue. Então, não há nenhuma sofisticação técnica de uso de válvulas como essa e principalmente serem cobrados o que está sendo cobrado aqui. Não faz sentido. Isso aqui não presta do ponto de vista técnico perto de uma válvula nova, moderna, que você compra hoje, fabricada hoje por um fabricante atual. Não tem nenhum diferencial essas válvulas, ok? São válvulas ok. Muito bem, então. E finaliza com a retificadora, linda, linda e fantástica. Aqui, sim, é uma Tesla EZ80. Muito boa, muito, muito, muito boa essa válvula, por sinal. O curioso é que no banco de retificação, capacitores e fonte, era válvulas da Tesla. Então, esse ponto é um ponto notável desse equipamento. Essa sim é original, eu comparei em outras fotos que eu procurei. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Uma válvula bem legal, a construção dela é muito boa, uma válvula muito robusta. Isso aqui sim vale o que o pessoal cobra por aí. Porque é válvula que vai ficar, como ficou aqui durante muitos anos, vai ficar durante mais muitos anos por aí. Ok? Legal, vamos ver a parte de cima então. Tá aqui, ó. Tem um transformador que foi colocado aqui, não é original. Aqui vão as duas válvulas de saída no push-pull. Aqui a 12AX7, no caso uma Sovitec. Aqui é aquele soquete que vem de lá e aqui, aqui a retificadora. O circuito de saída, basicamente, de driver e inversora, basicamente é isso aqui, ó. O que vocês estão vendo aí, essa parte de cá, no meio ali, ó, são dois triodos contidos dentro da 12AX7. Pino 678, placa, grade, catodo, placa, grade, catodo, 1, 2, 3. Se não, entra por aqui, tem um resistor de 100K na placa e um resistor de 1K no catodo. Acopla para um 22 nanofarads, que é um daqueles chocolatinhos, cai no pino 2 da outra, 1 mega, 1K, e aí passa por um resistor de 100K para a válvula ficar flutuando entre esses dois resistores de 100K e produzir na placa o sinal defasado em relação à entrada e no catodo o sinal em fase em relação à entrada. Portanto, eu vou ter uma cópia do sinal aqui na saída, um defasado e outro em fase. Portanto, defasados em relação um ao outro, 180 graus, suficiente para ser enviado para o estágio de push-pull. E aqui tem um problema do circuito original desse equipamento. Ele não vem, nota, aqui está ligado exatamente no soquete, nesse soquete aqui, ó. Nesse ponto de cá, no pino 1, 2, 3, 4, 5. Isso que vem do pré, dentro dele, vai ligado exatamente aqui. Aqui. E esse sinal não tem um resistor relativo ao ground, porque ele considera que no outro ponto, lá no pré, tem um potenciômetro onde vai fornecer e variar o sinal e já manter o aterramento aqui. Bom, a teoria é linda, maravilhosa, só que na prática eu tenho uma altíssima impedância aberta o tempo inteiro aqui. Você pode passar o soquete, isolar, botar papel alumínio, usar cabo blindado, o que você quiser. Não tem como tirar o ruído, a não ser que você adicione mais um resistor aqui, ó, bem no pé do pino 7 da válvula. Mais um resistor eu botei de 1 mega, porque eu sei que o potenciômetro do lado de lá está com 1 mega também.
e vai baixar aqui para 500K, que é o suficiente para manter um pouco mais baixa essa impedância e diminuir o chiado insuportável desse equipamento quando original. Esse equipamento não dá para usar, tamanho o barulho que isso faz. Mesmo novo, intacto, na época que foi feito pela Luísa, talvez, não dá para usar. Então, uma das formas de você mitigar esse problema é pendurar um resistor aqui, ó, de 1 mega. Eu coloquei ele aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos dar um zoom. Tentar acertar a luz aqui. É esse cara que sai daqui e vai até o pino 7 ali. Optei dessa forma, usei mais ou menos os mesmos componentes do mesmo ano, tinha aí na caixa de sucata, para que ficasse pelo menos parecido com os componentes da época, ok? Então foi colocado ali, dessa forma, no momento que você instala esse resistor de 1 mega, desaparece o ruído do equipamento. Desaparece. Não chega a desaparecer 100%, mas cai pelo menos uns 80% a intensidade de ruído presente o tempo inteiro desse equipamento. Tanto faz volume, guitarra ligada, não importa. Naturalmente ele fica roncando sem parar. Colocou esse resistor aí, resolvido o problema. Por quê? Porque tem uma pegadinha. A gente que está acostumado a mexer com amp, quando olha para o inversor, fala assim, aquele tipo de inversora cujos catodos estão unificados. Matched Pair, esqueci a sigla, é LTP, acho que é LTP, Long Tail Pair, acho que é LTP, se eu não me engano. E esse caso não, é do tipo concertina inversor. Então ele tem um driver anterior, parte da válvula, em vez de utilizar os dois triodos como seguidor com amplificador diferencial, que seria os acho que é LTP. Eu vou colocar aqui embaixo depois nas descrições o nome correto e o vídeo onde eu faço o vídeo onde eu explico a diferença entre o uso dessas válvulas inversoras. Mas nesse caso ele usa uma concertina, é o tipo, né? Esse tipo de inversora, onde suspende através de um resistor de 100K. É basicamente isso aqui, copy-paste aqui e suspende com um resistor de 100K aqui embaixo. Basicamente a mesma coisa. O que acontece então? Então esse estágio ele tem muito ganho. Estando isso aberto, o ruído, mesmo com tudo desconectado direto do módulo de saída, já acontecia, porque na prática, entre as válvulas inversoras de saída, já tem alguma coisa aqui amplificando. Então esse sinal tem uma sensibilidade muito grande. Botando esse resistor de 1 mega, tirou com a mão o problema. Bom, outro problema. Originalmente, isso aqui usava um cabo blindado, que eu até joguei fora, totalmente oxidado. Cabos blindados, quando oxidam, eles perdem a capacidade, digamos assim, de um trecho da malha encostar no outro, manter um contato elétrico eficiente, por estar tudo oxidado, e é como se fossem vários fios isolados cobrindo a área sensível de alta impedância. Então, primeiro procedimento, quando você vê um cabo assim, corta, joga na lata de lixo, instala alguma coisa, pelo menos não oxidada. Os filamentos aqui originalmente estavam abertos, ou melhor, não aterrados. Aterrei o filamento aqui e a partir daqui, esse módulo que estava separado dali também está compartilhando o mesmo potencial do chassis e o ruído em modo comum não mais existe. Basicamente isso aqui nessa ponte, tá? Bom, isso aqui é mais ou menos uma demonstração dos procedimentos que foram feitos e os caminhos que você pode adotar para, ao ter um equipamento semelhante a esse, tentar diminuir
o ruído de fábrica, o ruído do projeto, da época, das características do tempo desse projeto. Então, primeira característica, colocar aquele resistor de 1 mega na ponta daquela grade, para quando você conectar isso aqui, o caminho que vem pelo cabo blindado aqui, ó, é mantido dos dois lados uma relativa baixa impedância. Do jeito que estava, a impedância relativa ao ponto de cá, do lado de cá, era enorme. Se a impedância é muito alta, é um ponto extremamente sensível a qualquer ruído eletromagnético. Segunda característica que eu fiz aqui foi também usar um pequeno pedaço de cabo blindado, logo na entrada dele, que vem dos jacks, que envia na entrada da grade daquele pen todo estranho, daquele triodo estranho pendurado com 2 diodos, um ruído insuportável. E finalmente, o ruído insuportável que vinha nativo dele era por consequência daqueles 2 pinos dos diodos contidos dentro dessa válvula flutuando. Então, fazendo esses procedimentos, praticamente desapareceu. Um deles foi, nesse de cá, como eu comentei com vocês, colocar um resistor logo no pezinho ali daquela grade que entra do driver. Isso aí tirou uns 70%, 80%. Depois, a troca de cabo, procedimento do cabo coaxial ali também, e fechar os diodos flutuando, acabou o ruído do equipamento, está útil para tocar, para estudar, etc. Talvez no estúdio você vai precisar de uma ajuda aí para tentar diminuir um pouco na gravação, potenciais ruídos que venham a surgir. Ok? Vamos montar? Então vamos montar e testar. Encaixar a retificadora. Bom, dica boboca, dá uma apertadinha gentil com o seu dedo, de forma que antes de encaixar uma válvula, os pinos estejam alinhados, levemente para dentro, tá? Levemente para dentro, mas alinhados. Uma vez alinhado, coloca no soquete e sempre faça um pequeno movimento de rotação, tá? Ao tirar e ao colocar as válvulas. Retificadora, botar inversora, mesmo esquema. A inversora está onde? Deixa eu ver, deve estar voando em algum lugar. Tô maluco, isso aqui é a inversora. A inversora vem aqui, ó. Essa é a retificadora, Z80. Mesmo esquema, ó. Vira para cá, também é uma manual. Dá uma pequena apertadinha aqui, encaixa lá e dá um pequeno giro. Vou colocar as duas de saída. Tá aqui, ó, as vulgarmente conhecidas como Brasil, hein? Olha lá, RCA Brasil. EL90 ou 6BQ5, ok? Mesmo esquema, tá? Ela já é de 7 pinos. Dá uma puxadinha aqui para dentro. Quando for encaixar, dá um leve movimento de rotação. Próximo, idem. Um leve movimento de rotação. E é isso aí. Tá lá. Vamos jogar para o lado de cá. Ligar no transformador aqui de saída na carga de 8 ohms, ali nesse watímetro. E vamos ligar um cabo coaxial que sai do watímetro até o osciloscópio para daqui a pouco a gente medir as características do sinal e potência desse velho Alex da década de 67, feito possivelmente pela Luísa. Bom, se eu ligar isso aqui na carga e alimentar, sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada ainda. Porque o chaveamento do equipamento ocorre no painel frontal. Lembra que eu mostrei para vocês?
Então, no próprio bus que leva, como eu estava falando para vocês, tensão negativa, tensão da os condutores da chave que liga e desliga, que vai ligar ali dentro do próprio chassi principal, vamos chamar assim, módulo principal. Filamento, agora sim o filamento aterrado, negativo, tensão positiva, que seria o HT, que vem daquele resistor de 10K que eu mostrei para vocês anteriormente. E anteriormente vinha um ajambro aqui, que vinham partes de fio soldados no strip aqui no terminal, e do terminal vinha para cá. Bom, fiz a ligação direto, vim de lá, está muito mais limpo, muito mais preciso, muito mais confiável agora. Ok? As válvulas sinistras no pré. Isso é bem incomum, tá? Novamente, por que usavam isso? Porque é o que tinha na época. São boas? São boas. Mas, obviamente, se você colocar válvulas de áudio aqui, terá um resultado melhor. Mas aí tem que refazer o circuito inteiro e tudo mais. Não quer dizer que ele não tem uma sonoridade própria, mas também não quer dizer que a sonoridade dele é uau, incrível, é um Gibson, um Gretchen. Não, não é. Tá? Ele é basicamente um Alex de 1967, feito ou comprado ou aprovado pela Luisa. E vem para cá, ó, e finalmente aquela estranha válvula também de RF, que ela vai no circuito oscilador do que erradamente é chamado de vibrato, corretamente chamado de trêmulo. E olha que bonitinho isso aqui, ó. O soquete, que é o chicote, vai ligado lá como se fosse uma válvula. Parece o soquete de uma válvula, mas não é. Todos prontos? Tá lá. Primeira carga no velho e bom Alex. Lâmpada em série ali, no momento 25 watts. Daqui a pouco começa a aquecer, a lâmpada vai indicar um leve avermelhamento ali. Ó, já começou a te apagar a luz para vocês verem. Tá vendo? No momento ele está drenando 350 miliamperes, consumindo 41 watts na minha rede de 124 volts, que é o que eu tenho no momento. Pronto, comutei para carga completa e vamos fazer as primeiras análises. Injetar aqui, ó, um sinal de 500 Hz gerado pelo gerador, no momento 500 Hz, em 50 milivolts RMS. Vamos injetar nele aqui, ó. Pino 1. Terminaizinhos aqui. E aqui. Tá lá. Já começamos a ter algum tipo de desenvolvimento de potência. Deixa eu afastar aqui para vocês terem uma ideia do conjunto inteiro da obra. Vamos lá. Meu gerador aqui. Deixa eu ver se ele está com... Tá lá o sinal do malandro. Ele está entregando 10 watts saturado. Clean. Clean temos 7 watts. Com as duas 6 AQ5 em push-pull na saída. Honestos, 7 watts, saturados, 10 watts. É o que tem. Aumentando aqui o volume, não muda nada, só vai mudar o ganho dele mesmo. Ele já satura, quer ver? Isso é interessante, ó. Ele satura com 5 milivolts RMS. Ele satura bem, com pouco sinal. Aqui as características do atenuador de frequência, né? Se eu jogar aqui, por exemplo, 1 kHz e colocar a chave de tonalidade, girar a chave de tonalidade para o outro lado, ó, ele vai atenuar um pouco. Vou ligar isso aqui melhor. Ele vai atenuar um pouco
os agudos. Frequências mais graves ele não atua tanto. Por exemplo, aqui, ó, 100 Hz. Vou botar 100 Hz aqui, ó. Aí já não atua, né? 500, vamos ver. Ele começa a atuar em... Efetivamente, ele vai começar a atenuar por volta de uns 700 a 1 kHz. Aí ele já tem uma boa atenuação. Se colocar aqui na frequência mais alta, de uns 2 kHz, atenua bastante. Então, chuto aí, não calculei não, mas chuto que ele deve estar começando o corte em 1.2, 1.3 kHz. Cai os 3 primeiros dBs, né, de atenuação no filtro de passa baixa. Muito bem, temos lá nossos honestos 7 watts e subjetivos 10 watts de potência entregue no bichão. As válvulas estão saudáveis aqui na saída. Ninguém está em chamas como estava anteriormente. A EZ80 a plenos pulmões. Transformador não está esquentando dele. E está tudo perfeito. Agora sim, chicote instalado aqui na parte de dentro. Já acionei ele. Vamos ver se tem ruído. Controles no máximo. Esse é o ruído mínimo que eu consigo com esse equipamento. Para zerar isso aqui, é necessário refazer o projeto inteiro do zero. Mas está bastante aceitável. Observa, ó. Ligando a guitarra aqui, a relação sinal-ruído está dentro do aceitável. E aqui o trêmulo dele é bem interessante, ele é bastante intenso, quer ver? Estou sem o pedal aqui dele, mas dá para usar esses dois aqui, ó, dando um curto aqui, já dá para ouvir o trêmulo dele. Ó. E ele tem um timbre bem bonito, viu? A saturação dele, ela ocorre em volume. Ela não tem uma saturação em baixo volume. Ele satura efetivamente a saída. Então, para você ter algum tipo de saturação aqui, teria que subir isso no talo e tudo mais. Eu não vou fazer isso aqui a essa hora, porque eu não estou afim de tomar uma multa. Tá bom? Quem tiver com ele no estúdio, fecha as portas, pluga a guitarra, abre o bico e pau no gato. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham se divertido. Minha guitarra raspando aqui, ó, muito. Espero que vocês tenham se divertido. Essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos.